Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu pedi da minha fanpage para vocês me enviarem algumas perguntas, né, sobre questões pessoais que vocês queriam saber, que de alguma forma eu poderia ajudá-los. E uma pergunta bastante recorrente foi para eu falar como é que foi o meu processo de despertar, né? Gente, eu acho importante eu contextualizar vocês, contar um pouquinho da história da minha vida, porque eu acho que aquilo que eu vou falar pode inspirar outras pessoas ou ser útil para outras pessoas. Muitos de vocês provavelmente vão se identificar com aquilo que eu vou falar. Quando eu era bebezinha, minha mãe conta que eu tinha o hábito de ficar apontando para as pessoas, assim, e gritando. Era como se eu estivesse vendo algum espírito do lado da pessoa, então eu já tinha uma mediunidade forte desde criança. Hoje em dia eu não tenho a clarividência desenvolvida, mas quando eu era criança provavelmente sim, né? Principalmente até os 7 anos, em geral, a maioria das crianças tem a sua hipersensibilidade muito desenvolvida. Depois, por conta das questões sociais, da formação do ego, etc., a gente vai perdendo muito dessa sensibilidade. Então assim, gente, só para esclarecer, mediunidade todo mundo tem, tá? Em maior ou menor grau. A questão é que algumas pessoas têm uma facilidade de lidar com isso de uma forma mais consciente, mas isso não é mérito nem demérito, tá, gente? Todo mundo tem, algumas pessoas têm um tipo de mediunidade, outras têm outras, mas é uma sensibilidade que todo mundo tem. A questão é a consciência sobre ela, tá? Enfim, então eu tinha essa questão quando eu era bebezinha, e aí depois, quando eu tinha 4 anos, eu lembro que minha mãe conta que eu tive uma doença de pele. Ela falou o nome, mas eu não lembro, gente. Eu sei que é uma doença de pele que é característico de pegar na praia, e até os 4 anos eu nunca tinha ido pra praia. Enfim, eu sei que foi uma doença que acho que empelotou meu corpo todo. Minha mãe me levou na dermatologista e a dermatologista falou que pra tirar aquilo da pele, minha pele toda ia ficar manchada pra sempre, assim. Pelo menos com os recursos dermatológicos da época, né? E aí, gente, o que aconteceu? Meus pais tiveram a indicação de ir numa senhora, numa mãe de santo, até então eles eram católicos, mas enfim, eles tiveram essa indicação e foram nessa mãe de santo, né? E aí, essa mãe de santo, uma senhora muito legal, inclusive, ela fez um trabalho que limpou toda a minha pele, sumiu tudo que tinha na minha pele. Segundo ela, foi um trabalho que fizeram para um parente meu e aquilo pegou em mim por eu ser criança, né? Então eu era muito sensível, aquele trabalho pegou em mim. E aí fiquei com aqueles pelotes na pele, enfim. E quando ela desfez o trabalho, sumiu tudo. Eu não me lembro disso, eu escuto meus pais contando, mas eu não me lembro, tá? Eu era muito pequenininha. Aí, gente, o que aconteceu? Mais ou menos quando eu tinha uns 13 anos, eu fui iniciada no Reiki, né, no Sistema Sul, e antes disso já frequentei a Umbanda por um bom tempo, depois frequentei kardecismo, tomava passe, e aí com 13 anos fui iniciada no Reiki, já comecei a aplicar Reiki na clínica dos meus pais em Piracicaba, fiquei muitos anos aplicando Reiki como voluntária, fiz vários tipos de Reiki, até que com mais ou menos uns 17, 18 anos eu vim para São Paulo estudar psicologia na PUC, né? Só que até lá eu trabalhei como terapeuta de forma voluntária, era um treino, né? Eu era muito novinha, mas era um treino. E aí, durante toda a minha adolescência, eu já contei isso pra vocês em outros vídeos, mas pra quem não viu vale a pena falar, né? Eu tinha muita oscilação de humor, assim, eu oscilava muito. Tudo bem, tem a questão hormonal, a questão dos adolescentes, mas não era só isso, era uma coisa atípica mesmo, eu oscilava muito. Eu chegava perto de uma pessoa, muitas vezes eu estava bem, aí eu começava a bocejar, eu começava a sentir muitas vezes baixa autoestima, às vezes sentimentos e pensamentos suicidas. E aquilo era uma coisa que vinha do nada, eu sofria muito com aquilo, porque eu não sabia lidar com aquilo tudo. Na época eu não sabia identificar que eu era uma médium empata, eu não sabia perceber que eu espelhava os sentimentos das outras pessoas. Eu só fui ter essa consciência com uns 25, 26 anos, quando o mentor com o qual eu me consulto me explicou que era isso que acontecia, mas eu não sabia. Então eu tinha muitos altos e baixos,
Eu era uma adolescente muito irritadiça, ao mesmo tempo muito tímida, mas quando estourava era muito estourada, era muito bélica, era muito revoltadinha, assim. Eu era boa aluna, era muito organizada, etc. Mas assim, nas relações interpessoais, eu era uma pessoa que me oscilava muito de humor entre impulsividade, reatividade e também uma timidez extrema, assim, né? Enfim, e aí tinha essas questões das oscilações e aí quando eu entrei na faculdade eu lembro que eu fiquei extremamente racional. Porque na faculdade de psicologia, pelo menos na maioria delas, né, gente, quando você entra no mundo racional, no mundo acadêmico, e principalmente quando você tem uma espiritualidade muito forte, uma mediunidade muito forte, é claro que aquilo acaba sendo deixado um pouco de lado, porque dentro da faculdade a gente fica muito no mundo intelectual, nas pesquisas, nos livros, nas teorias. Existem milhares de linhas psicológicas muito interessantes. Hoje em dia eu vejo que as que mais têm a ver comigo é transpessoal, psicologia junguiana, haitiana. Só que essas linhas que têm mais a ver comigo, pelo menos na faculdade que eu fiz, não era muito abordado. A gente tinha um pouco de psicologia junguiana, mas, por exemplo, transpessoal eu não tive quase nada. Haitiana eu fui estudar só depois da faculdade. Então, na época que eu fiz faculdade, eu lembro que eu fiquei muito racional, muito intelectual e eu acabei ignorando essa questão da mediunidade, né, essa questão da espiritualidade, eu acabei não dando muita importância para isso. Eu fui resgatar isso mais ou menos depois que eu terminei a faculdade, com uns 23, 24 anos, que eu fui resgatar esse lado, né? E aí então, eu já estava lendo Osho, eu já lia Osho desde os 18, 19 anos, e aí com uns 20 e poucos anos, então eu comecei a decidir a meditar. Com 25 anos eu encontrei o trabalho do Ali Cravo, graças à comunidade do Gaiarsa no Orkut. Né, o Ali liderava a comunidade do Gaiarsa, então aí eu fui conhecer o trabalho dele, comecei a fazer o coaching com ele. E aí então eu comecei a resgatar a minha espiritualidade novamente, comecei a meditar. Aí que o processo de despertar começou muito forte, né? Eu já tinha uma série de questionamentos, eu já achava muita coisa errada, só que assim, o que acontecia, gente? Eu era uma pessoa muito revoltada. Vocês olham pra mim hoje e falam, nossa, você é tão calma, você é um doce hoje, né? Mas eu não era assim, gente. Eu sempre fui tímida, tá? Mas a minha vida interior era uma vida de uma pessoa muito revoltada, muito bélica, muito agressiva. Eu era muito, assim, passional, sabe? Qualquer coisa que me falavam, eu queria me defender, eu queria reagir. Eu era muito agressiva, muitas vezes essa agressividade ficava muito internalizada, eu tinha muita raiva guardada, né? Embora a maioria das pessoas não percebessem por conta da minha timidez, de eu ser uma pessoa mais introvertida, enfim, mas eu sempre fui uma pessoa eu era muito inflamada por dentro. E aí, quando eu comecei a fazer o trabalho com Arli, e eu comecei a fazer uma limpeza nesses detritos emocionais, eu considero que aí o meu processo de despertar começou a se revelar de uma forma muito forte. Eu comecei a ter uma consciência mais clara do meu trabalho espiritual, do trabalho espiritual que eu me propus a fazer nesse plano. O Arli começou a me ajudar e a ser um importante mestre, um grande mestre, talvez o principal, um dos principais que eu tive na vida, para começar a me ajudar a perceber a minha essência, porque até então eu estava muito identificada com o ego, eu tinha uma autoestima muito baixa, eu me achava um lixo. Eu achava que eu não era uma pessoa interessante, eu me punha muito para baixo, eu tinha me formado em psicologia, na época eu não tinha cliente nenhum, porque eu estava fazendo um trabalho que eu não acreditava. O CRP não permite, né, o Conselho Regional de Psicologia, com razão, ele não permite que as pessoas usem as suas crenças para atender clientes, então não tem como, não tinha como eu operar se eu não podia trabalhar com astrologia, com reiki, enfim, com as técnicas que até então faziam mais sentido para mim. Então, como eu não podia trabalhar com nada disso, eu acabava tendo que atender de uma forma convencional, que não é a minha praia, não é aquilo que eu acredito, entende? É muito interessante para quem acredita e ajuda muita gente, mas não é a minha. Então, de repente, eu queria ler o mapa da pessoa e eu ficava em conflito, porque o CRP não deixava, entendeu? E com razão, eu não estou criticando o CRP. Estou dizendo que entrava em conflito com as minhas crenças, com aquilo que eu via que para mim funcionava, né?
Enfim, e aí, gente, era todo um conflito muito grande e através do trabalho do Ali, que foi um divisor de águas na minha vida muito grande, ele disse, Gisela, você tem que pesar, porque o trabalho, o valor que você está dando para o seu diploma está sendo tão grande a ponto de te afastar da sua essência. Por que você não deixa o diploma de lado e vai ser terapeuta holística, vai fazer aquilo que você acredita de fato, vai trabalhar com aquilo que faz a sua alma vibrar? Ele não falou com as suas palavras, tá, gente? Mas eu tô traduzindo aqui do meu jeito, do jeito que eu entendi, que ficou gravado aqui na minha memória emocional, né? Enfim. E aí eu falei, poxa, mas depois de 5 anos estudando, né, e a faculdade integral, uma faculdade muito boa, porque São Paulo é uma das melhores faculdades de psicologia do Brasil, uma excelente faculdade. Falei, poxa, né, tem um diploma da PUC São Paulo, né, enfim, e agora eu vou ignorar esse diploma. E, na verdade, eu nunca ignorei o diploma, porque tudo que eu aprendi, gente, na faculdade, me serviu muito como respaldo para eu ser o que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata. Talvez se eu não tivesse esse diploma, eu não teria a segurança intelectual, a segurança para o meu ego, para eu poder atender depois. Eu sempre ia ficar pensando, poxa, poderia ter feito psicologia e não fiz, poderia ter estudado e não estudei, sabe? Então foi bom eu ter feito, foi bom para eu ter um parâmetro em relação ao que eu realmente acredito, me deu uma base muito boa, a faculdade é excelente, eu recomendo para quem tem interesse em fazer, só que pro meu caso não tinha como eu ficar naquele conflito, porque aquele conflito interno que eu vivia afastava os clientes de mim. Porque, gente, quando você não está convicto naquilo que você está fazendo, quando você não tem certeza que é bom, você não atrai cliente. Às vezes até se atrai os gatos pingados, mas você sempre fica ali bem segura. Hoje eu tenho certeza que o que eu faço é bom. Eu acredito no que eu faço. Eu sei que é bom. Eu sei que ajuda as pessoas. Eu tenho total convicção. Então isso atrai muito cliente, porque eu tô certa. Eu tô muito segura, sabe? Eu sei que eu tô vendendo uma coisa boa, que eu acredito, que é coerente com os meus valores, com a minha visão de mundo. Hoje eu trabalho com consultoria de vida astrológica, tá, gente? Eu não tô aqui fazendo propaganda, não. É só pra vocês entenderem como é que foi esse processo. Então, na época que eu atuava como psicóloga, eu ficava muito nesse conflito, porque eu estava trabalhando com algo que eu não acreditava profundamente, né? E não podia usar a parte espiritual, não podia usar a parte astrológica, o reiki, enfim, depois veio Theta Healing, não podia trabalhar com nada disso. Então era um conflito muito grande. E aí, através do trabalho com Ali, eu comecei então a despertar para essas novas possibilidades e comecei a ter uma consciência mais clara de qual era a minha missão. Até então eu era uma pessoa extremamente retraída, tímida, morria de medo, de vergonha de gravar vídeo, era uma pessoa dura, rígida, triste, profundamente reativa, bélica. E cara, quando eu olho pra trás e eu vejo tudo isso, eu tenho muito orgulho de mim mesma. Porque vocês não têm noção, gente, de quanta coisa eu tive que integrar dentro de mim. Pra hoje eu conseguir me ver num vídeo e falar, putz, cara, você é foda. Você é foda, porque você superou muita coisa. Eu tive que superar muita limitação, sabe? Tive que meditar muito e fazer muita terapia. Já vai fazer 6 anos que eu faço coaching com a Ali. Eu medito praticamente todos os dias. Eu me auto-apliquei reiki durante muito tempo. Me auto-apliquei Theta Healing. Fiz terapia com Theta Healing com vários terapeutas. Então, assim, é um trabalho constante de autoaperfeiçoamento, de integração da sombra, de muito estudo, de muita dedicação, de muita busca mesmo pela expansão da consciência. Eu tô sempre focada nisso, gente. Posso ter muitos defeitos, mas hoje em dia eu digo que eu sou uma pessoa muito determinada, porque diante daquele mundo interior que eu tinha, daquela baixa autoestima, daquele sentimento de inferioridade, daquele profundo sentimento de rejeição que eu tinha. Eu sofri muito bullying na escola, eu nunca contei isso pra vocês, porque eu tenho muita vergonha de falar. Mas sofria muito bullying porque eu era muito nerd e eu era meio esculhambada. Enfim, qualquer dia eu mostro uma foto pra vocês, se eu tiver coragem, aí dos meus 12, 13 anos. Época do patinho feio, eu era bem esculhambada. E era muito nerd, então eu sofria muito bullying, eu era muito zoada na escola. E cara, é muito louco, assim, ver como o mundo dá voltas,
né? E como a gente pode ao mesmo tempo se vitimizar, ou a gente pode aprender a usar tudo aquilo a nosso favor. E hoje eu olho pra trás, eu vejo quanta coisa eu superei, sabe, para poder fazer a minha carreira crescer, para poder fazer o meu canal crescer, é o trabalho persistente de toda semana ali, esteja acontecendo o que for na minha vida, eu tô lá fazendo vídeo novo, produzindo, editando, sabe? Então eu não tô aqui me enaltecendo para vocês, mas eu só tô mostrando, gente, o quanto é preciso ter empenho, ter persistência, não desistir no primeiro obstáculo, porque durante muito tempo, quando eu não tinha cliente nenhum, quando eu me formei, enfim, e trabalhava em algo que eu não acreditava e não tinha clientes, eu chorava muito, sabe? Eu falava assim, mas gente, mas qual a minha missão aqui? Fico aqui moscando, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero ser útil, não tem ninguém. E o Ali falava pra mim, Gisela, aproveita agora que daqui a pouco você não vai ter sossego, vai ter tanto cliente que você não vai dar conta. E eu não acreditava, achava que ele falava isso porque ele queria me motivar, porque ele era bonzinho. Filho de Xangô não pode ser injusto, né, gente? O Ali não estava sendo injusto, ele estava vendo uma coisa que eu, naquela época, não conseguia ver por conta da minha baixa autoestima. E aí todo esse trabalho com ele, né, principalmente o trabalho que eu fiz com o Ali, o Theta Healing também me ajudou demais, que eu fiz com o pessoal do Rio, Git Bond, Gustavo Barros. Theta Healing foi, assim, um bálsamo na minha vida também para mudar as minhas crenças, mudar a minha consciência. Enfim, várias outras terapias corporais, fiz curso de terapia bioenergética, fiz curso de Reishi, né? Enfim, vários cursos de terapia corporal. E tudo isso me ajudou a me libertar das minhas couraças, mas foi assim um longo processo, gente. E até hoje ainda tem muita coisa para me libertar, muita coisa para melhorar, para expandir, para resolver. E todos os dias eu tô sempre olhando para essas questões e buscando acolher a minha sombra e integrá-la. Né? Então, assim, esse processo todo, que começou de uma forma muito intensa em 2010, embora toda a minha vida tenha tido esses fenômenos, né, mediúnicos, mas o processo mais intenso começou em 2010, com meditação, com o coaching, Theta Healing, etc. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que me fizeram acreditar, ou boa parte das coisas que me fizeram acreditar nessa sociedade, eram ilusões. E que a única verdade era aquilo que eu via quando olhava para dentro de mim. Mas que para aprender a olhar para dentro de mim eu tinha que treinar. Eu não poderia ficar me deixando iludir por esses valores sociais. E quando eu decidi olhar para dentro de mim, me conectar com a minha essência, perceber a luz que havia em mim, ter uma clareza maior da minha missão, né, ter uma consciência espiritual maior, quando eu comecei a ter essa percepção, gente, muita coisa na minha vida mudou e muda até hoje. Os relacionamentos com as pessoas mudaram, né? Os lugares que eu frequento, a minha percepção da vida, tudo isso mudou bastante, porque quando você começa a sair da Matrix, você paga um preço muito alto, porque é muito mais fácil, né, gente, você ficar no comodismo, você ter uma vida mecânica, você fazer aquilo que todo mundo faz, do que você correr o risco, por exemplo, de ter um trabalho informal, um trabalho autônomo, do que você correr o risco de não seguir os paradigmas sociais, né, e ser visto como uma pessoa estranha, como uma pessoa atípica. Então realmente é um preço alto que eu pago, mas eu escolhi pagar esse preço, porque eu quero dar vazão para as necessidades da minha alma. E hoje eu sinto que é isso que eu estou fazendo, mas é uma busca constante. Vocês me veem aí do outro lado, muitos de vocês, eu acho muito fofo, muito querido de vocês fazer isso. Vocês falam, nossa, Gisela, você é iluminada. Não, eu não sou iluminada, gente, eu estou muito longe disso. Iluminada é uma pessoa que já transcendeu o ego, e eu ainda tenho as minhas identificações com o ego. Mas uma coisa eu posso falar, eu sou empenhada, eu sou determinada, eu sou persistente, eu sou convicta na missão, custe o que custar, podem me xingar o quanto for, falar o que for, eu tô lá, tô no trabalho, tô convicta. E os mentores falam isso, sabe? Os mentores com os quais eu me comunico, eles falam assim, olha, filha, uma das coisas que a gente mais precisa nesse planeta Terra é de gente comprometida com a missão, porque a coisa mais difícil é gente focada. Tem muita gente que oscila demais, que cada hora quer uma coisa, que não sabe o que quer, e fica difícil pra gente trabalhar assim, porque a pessoa não tem comprometimento. Né? Então que bom que você tem comprometimento, porque a gente sabe que pode contar aí com você. Então eu fico feliz, gente, de ter esse comprometimento.
Porque eu tive muitos motivos para desistir desse canal, do meu trabalho. A gente recebe, quem tem canal no YouTube sabe, né? A gente recebe muita porrada quando a gente se expõe. Hoje em dia, felizmente, eu aprendi a lidar com isso de uma forma melhor, com bom humor, entender que cada pessoa tá num nível de consciência, mas enfim, né? A gente tem que aprender a não levar nessas coisinhas pro lado pessoal, é um treino constante. E é isso, gente. Tem muito mais coisa pra falar, mas esse vídeo já tá muito longo, vocês não vão me aguentar ficar falando aqui 2 horas. Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter inspirado alguns de vocês, né? Isso é um dos olhares que eu posso ter sobre a minha história, mas se vocês gostarem eu posso fazer mais vídeos contando mais coisas. E é isso, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.